Carolina aprendeu cedo que a madrugada dentro de hospital não é silêncio. É um conjunto de ruídos que fingem normalidade para esconder o resto. O bip de monitor que insiste em se repetir, o compressor do ar que engasga, a rodinha de macas riscando o corredor, o gotejar de um soro que parece medir o tempo com sadismo. Naquela noite, porém, a primeira coisa errada não foi um som, foi uma ausência. O plantão começou como qualquer outro. Troca de equipe, passagem rápida de casos, checagem de carrinho de parada, conferência de medicação controlada. Carolina ficou na ala de clínica médica, uma fileira de quartos e enfermarias com pacientes mais estáveis, mas que ainda exigiam vigilância. Pós-operatórios recentes, idosos debilitados, gente que entrou por infecção e não respondia bem aos antibióticos. O tipo de setor em que a rotina é um cobertor. Se você puxa demais, descobre o frio por baixo. Elias, técnico de enfermagem, fazia a ronda junto com ela naquela madrugada. Era calmo, eficiente, com o cansaço no olhar de quem já tinha visto o suficiente para não se impressionar com dramatização de plantão, mas ainda preservava um senso de ordem rígido. Carolina gostava disso. No caos, gente assim serve de régua. Por volta de 1 da manhã, o corredor parecia estabilizado. Luzes baixas, portas semicerradas, monitores trabalhando e os poucos pacientes acordados, girando inquietos na cama. Carolina terminou a primeira checagem de sinais vitais, anotou as alterações, ajustou um soro aqui, uma nebulização ali. O posto de enfermagem tinha cheiro de álcool e papel, e a televisão ligada no volume mínimo só servia para lembrar que existia um mundo do lado de fora. Foi quando ela percebeu o leito 13 na planilha. O número estava ali, como sempre esteve. Quarto 13, leito único, restrito. Mas ao lado, onde deveria constar nome do paciente, diagnóstico, horário de medicação, havia um espaço vazio. Não era alta, não era transferido, era vazio mesmo, como se alguém tivesse apagado o registro com pressa. Carolina franziu a testa, certa de que se tratava de falha de sistema. O hospital tinha prontuário eletrônico e, em madrugada, o servidor costumava oscilar. Ela abriu o histórico daquele quarto. O sistema carregou e mostrou por um instante uma ficha completa. Paciente masculino, idade não registrada, entrada sem origem, observação em letras maiúsculas, não retirar do setor. Antes que ela pudesse ler o resto, a tela piscou e a ficha sumiu, substituída por um aviso genérico de 100 dados disponíveis. Ela chamou Elias com um gesto. Ele olhou a planilha, olhou o monitor e fez aquele movimento mínimo de quem não gosta do que vê. Não era medo. Era irritação profissional, como se alguém tivesse bagunçado um armário. Eles decidiram conferir no corredor. O quarto 13 ficava no fim, depois de uma curva, numa parte mais antiga do prédio. O piso ali tinha um brilho diferente, menos uniforme, como se o enceramento nunca pegasse direito. As paredes exibiam marcas de repintura, e naquele trecho as lâmpadas pareciam mais fracas, com uma luz amarelada que deixava o branco do hospital mais cansado. A porta do quarto 13 estava fechada. Isso já era estranho, porque quartos de observação restrita costumam ficar com placa, aviso, e muitas vezes com alguém da equipe passando com mais frequência. Naquela madrugada, não havia placa, não havia aviso, não havia nada. Apenas a porta fechada, lisa, sem qualquer sinal de uso recente. O número 13 na plaquinha metálica estava um pouco torto, como se tivesse sido recolocado. Carolina tocou a maçaneta e sentiu um frio que não combinava com o corredor. Não era o frio do metal. Era uma temperatura que parecia escapar da fresta da porta e encostar nos dedos dela com insistência. Ela girou a maçaneta. A porta abriu com suavidade, sem o rangido habitual de porta antiga. O quarto estava escuro. A luz de vigília do corredor entrava pela fresta e desenhava uma faixa no chão. Carolina esticou o braço e acendeu o interruptor. As lâmpadas piscaram 2 vezes e estabilizaram. Havia uma cama. Havia um monitor desligado. Havia um suporte de soro vazio. E havia uma maca de transporte encostada na parede, coberta por um lençol. A cama estava arrumada como leito vazio, com o lençol esticado, travesseiro alinhado. A maca, porém, tinha aquele volume imperfeito sob o lençol, como se algo estivesse ali, mas não com a forma de um corpo deitado. Era um volume alongado demais, irregular,
como se o lençol cobrisse um objeto comprido com quinas. Carolina sentiu o estômago apertar com uma lucidez fria. Em hospital, o que não tem forma conhecida vira ameaça. Ela se aproximou e segurou a borda do lençol da maca, pronta para puxar e acabar com o suspense de uma vez. Elias a segurou pelo antebraço, com firmeza controlada, e apontou para o chão. Havia marcas. Marcas de rodinhas molhadas, desenhando um caminho da porta até aquela maca. As marcas não eram de água limpa. Eram de umidade escura, como se algo tivesse escorrido e secado pela metade. O rastro terminava na maca, como se o líquido tivesse sido depositado ali. Carolina soltou o lençol sem levantar. Em vez disso, aproximou a lanterna pequena do bolso e iluminou o espaço sob a maca. Não havia goteira no teto. Não havia bolsa de soro furada. Não havia nada óbvio que explicasse aquele rastro. E então o monitor da parede, que estava desligado, apitou uma vez. Um apito curto, único, o tipo de som que equipamento faz quando alguém encosta o dedo em botão de ligar. Carolina congelou. Elias virou o rosto para o aparelho como se tivesse levado um tapa invisível. O monitor permaneceu apagado, mas o apito existiu, limpo, real. Carolina recuou um passo e fechou a porta do quarto sem trancar, como se o ato de fechar pudesse conter o que quer que estivesse tentando se mostrar. Voltaram para o posto com passos curtos, evitando correr para não chamar a atenção de pacientes e de si mesmos. No caminho, o corredor parecia mais comprido e as lâmpadas mais fracas, como se o trecho do fim sugasse luz. No posto, Carolina tentou resolver pelo sistema. Abriu novamente o prontuário, buscou por quarto 13, filtrou por entradas do dia, por observações, por qualquer pista. Nada. O quarto não existia no mapa eletrônico do setor. Era como se a ala terminasse no quarto 12. O 13 aparecia apenas na planilha impressa antiga, que ficava numa prancheta presa por corrente ao balcão, usada quando o sistema caía. Carolina não gostou do detalhe. A planilha era papel. E o papel, naquela madrugada, parecia mais confiável do que o sistema. Elias, tentando ancorar a situação em rotina, sugeriu uma ronda extra no fim do corredor, só para garantir que não havia paciente perdido, maca estacionada errada, equipamento esquecido. Eles foram de novo, agora com mais luz, levando o carrinho de materiais como desculpa. O corredor parecia igual, mas o número 13 na porta estava mais alinhado do que antes, como se alguém tivesse ajustado a plaquinha enquanto eles estavam fora. Carolina abriu a porta. A luz estava acesa, e a cama, que antes estava arrumada como vazia, agora estava com o lençol amassado, como se alguém tivesse acabado de se levantar. O travesseiro tinha a marca funda de cabeça. O suporte de soro, antes vazio, agora sustentava uma bolsa transparente pela metade, com etiqueta sem nome. O monitor estava ligado, mostrando um traçado regular, bonito demais para ser de alguém instável. O ritmo era perfeito, quase didático, como se fosse uma demonstração. A maca coberta pelo lençol tinha mudado de posição. Não estava mais encostada na parede. Estava perto do pé da cama, alinhada com precisão, pronta para transferência. Carolina sentiu o suor frio nascer na nuca. Elias fez um movimento instintivo de procurar alguém com os olhos, como se o paciente estivesse ali, sentado no canto. Não havia ninguém. O traçado do monitor continuava. O número de saturação oscilava numa faixa impossível, alto demais para um leito sem paciente. Carolina se aproximou, olhou os cabos. Os sensores estavam conectados, mas não havia corpo conectado. Os fios terminavam em clipes pendurados no ar, como se segurassem dedos invisíveis. Ela tocou o botão para silenciar alarmes. O aparelho aceitou o comando. O som cessou. O traçado continuou. E então, do lado de fora, no corredor, o chamado de uma campainha de paciente tocou. Não veio de um quarto comum. Veio do painel central de chamadas, e a luz indicadora acendeu em um número que Carolina não reconheceu de imediato. 13. A campainha tocou de novo, insistente, como se o quarto chamasse a enfermagem. Carolina olhou para Elias e viu no rosto dele o mesmo pensamento. Aquilo estava solicitando um procedimento. Não era susto, não era fenômeno solto, era uma sequência. Ela saiu do quarto e foi até o painel no corredor para ver se o sistema de chamada estava com falha. O painel exibia 13 e uma legenda pequena que a ala nem usava mais, chamada de presença.
Não era dor, não era banheiro, não era emergência. Era presença. Carolina voltou ao quarto e o ar ali dentro estava mais frio. O cheiro tinha mudado também. Era cheiro de sabão antigo, parecido com roupa lavada e guardada em madeira. O mesmo cheiro que aparece em lugares que deveriam ser limpos e mesmo assim carregam passado. A bolsa de soro no suporte começou a gotejar mais rápido, apesar do regulador estar fechado. O líquido desceu pelo equipo como se uma mão invisível apertasse a câmara. O monitor, que estava silencioso, soltou um apito único novamente, como confirmação. Carolina avançou até a maca coberta, sentindo que o próximo passo seria inevitável se ela deixasse. O lençol tremia levemente, quase imperceptível, como se o ar sob ele respirasse. Ela agarrou a borda do tecido com firmeza e puxou de uma vez. Não havia corpo. Havia uma pulseira plastificada, úmida, recém-colocada, de hospital antigo, com letras apagadas e um carimbo desbotado. A pulseira estava presa a nada, apenas repousava sobre o colchão da maca, como se alguém tivesse acabado de soltá-la ali. Carolina aproximou a lanterna e leu o que dava para ler. A palavra não era nome, era instrução. Retorno. O monitor, nesse instante, mudou o traçado. A linha perfeita começou a falhar, como se algo entrasse no sistema. A frequência caiu e subiu, caiu e subiu, e o alarme disparou com a urgência de uma parada. Carolina tentou silenciar, mas o botão não respondeu. Elias puxou o cabo da tomada e, mesmo assim, o monitor continuou ligado, como se estivesse recebendo energia de outro lugar. No corredor, o painel de chamadas tocou outra vez, e agora a luz de 13 piscava no ritmo de uma contagem, como se marcasse segundos até alguém chegar. A maca, sem ninguém empurrando, deslizou alguns centímetros em direção à porta, como se quisesse sair do quarto. Carolina segurou o trilho com força, e o metal gelou os dedos dela como gelo úmido. Por um instante, a sensação foi de que o trilho devolvia pressão, como se algo do outro lado puxasse de volta. E no fundo do quarto, no espaço vazio entre a cama e a parede, onde a luz da lâmpada não alcançava direito, uma sombra se formou sem origem clara. Não era sombra de móvel, não era sombra de pessoa. Era uma mancha vertical, estreita, como se o quarto ganhasse uma porta que não existia. Carolina manteve a mão no trilho e prendeu o corpo em posição, como se o próprio equilíbrio fosse o último lacre. Elias se colocou ao lado dela, e os dois ficaram encarando a sombra sem dar um passo para dentro, sem dar um passo para fora, porque qualquer movimento parecia encaixar no procedimento que o quarto exigia. A campainha tocou de novo. A maca deu mais um pequeno avanço, e o cheiro de sabão antigo tomou o quarto inteiro, como se o leito 13 não aceitasse ficar vazio por muito tempo. Carolina sentiu que o quarto 13 não estava acontecendo, ele estava sendo executado. A campainha insistia no corredor, e o painel piscava aquela legenda antiga de chamada de presença, como se fosse uma etapa obrigatória do protocolo. O cheiro de sabão antigo engrossava no ar, subindo do piso para a garganta. A maca, com a pulseira úmida sobre o colchão, avançava em pequenos solavancos, como se o trilho fosse guiado por dedos que não apareciam. Elias manteve o corpo firme ao lado dela, as mãos perto da trava, pronto para segurar se o metal cedesse de vez. Carolina tentou acionar o botão de chamada da equipe de apoio no corredor, mas o painel parecia escolher o que respondia. A luz do 13 continuava piscando, e as outras, dos leitos reais, pareciam apagadas demais. O setor inteiro, por alguns segundos, ficou com a cara de fotografia antiga. O monitor, mesmo fora da tomada, continuava ligado. A linha irregular se torcia em picos, e o alarme gritava sem aceitar silêncio. Carolina aproximou o ouvido do aparelho e percebeu um detalhe que não fazia sentido. O som não vinha apenas do alto-falante do monitor. O som vinha de dentro da parede, como se o quarto inteiro fosse o equipamento, e o monitor apenas imitasse. Ela recuou, puxando Elias junto, e tentou fechar a porta para conter aquilo. A folha de madeira chegou quase ao batente, mas parou antes de encostar, como se algo segurasse do lado de dentro. Não havia peso visível, mas a resistência existia. Carolina empurrou com mais força e sentiu o retorno como pressão de mola. O quarto não permitia ser trancado. A maca avançou mais um pouco, o suficiente para alinhar com a porta. O lençol que antes tremia, agora ficou liso, esticado.
como se o ar sob ele tivesse se acomodado. A pulseira plastificada, com o carimbo desbotado, parecia recém-rachada de fria. A palavra retorno não era apenas registro, era destino. O painel do corredor apitou, e por um instante, as lâmpadas do teto diminuíram. A sombra no fundo do quarto engrossou e ganhou bordas mais definidas. Uma faixa vertical estreita que lembrava uma abertura. Não era a escuridão comum de canto sem luz. Era um recorte, como se o espaço entre cama e parede tivesse sido dobrado e deixasse passar outra camada do prédio. Carolina tentou manter a mente em rotina. Em rotina, você desliga equipamentos defeituosos, isola um leito, aciona a manutenção. Em rotina, você não puxa uma maca vazia que se move sozinha em direção a uma porta que o quarto não permite fechar. Ainda assim, o corpo dela começou a executar a parte mecânica, porque o pânico exige escolha, e a escolha mais segura parecia ser impedir que aquilo cruzasse o corredor. Ela enfiou o pé no trilho da maca, travando o avanço. A estrutura respondeu com um tranco leve, e o metal gelou a sola do sapato como se estivesse molhado. Elias tentou puxar a trava principal com o gesto treinado de quem faz isso 1000 vezes por semana, mas o mecanismo escorregou como se tivesse sido lubrificado por dentro. A maca queria sair. O quarto queria transferir. O alarme do monitor então mudou de tom. Não era mais um apito de emergência. Virou um som mais contínuo, mais baixo, como sirene abafada, igual aquelas que se ouve em distância e nunca encontra a origem. Carolina sentiu um aperto no peito. Não de susto, mas de reconhecimento. Aquele som não pedia socorro. Ele anunciava procedimento. O painel de chamadas do corredor piscou num ritmo que lembrava contagem. O número 13 acendia e apagava com precisão, e a cada pulso a sombra no fundo do quarto parecia se aproximar 1 milímetro, como se a abertura estivesse sendo chamada para mais perto. Carolina e Elias tentaram deslocar a maca para o lado, encostá-la na parede, tirá-la do alinhamento da porta. A estrutura cedeu, mas com resistência irregular, como se as rodas ora girassem livres, ora travassem sozinhas. No meio do esforço, Carolina sentiu o lençol deslizar levemente, como se algo por baixo respirasse sem ar, apenas com movimento de tecido. A pulseira escorregou até a borda do colchão e caiu no chão, fazendo um som seco, de plástico molhado. Carolina não abaixou para pegar. A ideia de recolher aquilo com a mão era pior do que deixar no piso. A palavra retorno ali parecia contaminar o resto. O corredor do lado de fora ficou subitamente quieto. O som de monitores de outros quartos, que sempre vaza, pareceu distante demais. Era como se o setor inteiro tivesse segurado o fôlego para assistir ao que o leito 13 tentava concluir. Carolina deu um passo para trás e sentiu a nuca queimar de frio. Elias, ao lado, manteve os olhos fixos no fundo do quarto. A sombra agora não era apenas faixa, era uma profundidade. A luz do teto parecia desistir de entrar naquele recorte, e o que havia ali parecia mais antigo do que o prédio. A maca avançou sozinha, apesar do pé de Carolina tentando travar. O metal raspou no sapato com um som curto, e o esforço de segurar foi como tentar parar uma porta automática que já recebeu comando. Carolina sentiu o corpo ceder sem querer, a musculatura respondendo a uma força que não era física apenas. Elias segurou o ombro dela, impedindo que ela caísse para trás, e os dois foram obrigados a recuar junto, empurrados pela necessidade de não perder o equilíbrio. A maca atravessou o batente. No instante em que o colchão cruzou a linha da porta, a temperatura do corredor despencou. As lâmpadas pareceram mais fracas e o cheiro de sabão antigo invadiu o ar do lado de fora como fumaça. O painel de chamadas do corredor piscou mais rápido, como se celebrasse o avanço. Carolina tentou puxar a maca de volta, mas a resistência agora vinha do outro lado, do interior do quarto. Não era peso de corpo, era tração, como se alguém puxasse pelo trilho com calma. Elias colocou as 2 mãos na barra e tentou travar as rodas. O travamento não pegava. A maca continuava andando como se o próprio corredor fosse inclinado, mesmo sendo plano. A sombra no fundo do quarto abriu mais um pouco, e Carolina teve a impressão de ver algo ali dentro. Não uma pessoa, mas uma superfície, como parede úmida, lisa demais, que refletia luz sem devolver cor. Um brilho pálido escorreu nesse recorte, como se alguém passasse mão em vidro do lado de lá.
O monitor, ainda gritando sem tomada, deu um último pico e, de repente, silenciou. Ao mesmo tempo, o painel do corredor parou de piscar. O número 13 ficou aceso fixo, quieto, como se tivesse alcançado o estado desejado. A maca parou. A parada foi suave, controlada, exatamente como quando alguém decide estacionar para transferir paciente. Carolina e Elias ficaram congelados por um instante, esperando o próximo comando. O quarto 13, que antes pressionava, agora parecia satisfeito. A luz dentro dele estabilizou. A sombra no fundo recuou para um canto mais comum, ainda escura, mas menos abertura. O cheiro de sabão antigo diminuiu um pouco, como se alguém tivesse fechado uma torneira. Carolina aproveitou a pequena brecha de normalidade e empurrou a maca de volta para dentro, com força. Dessa vez, as rodas aceitaram. O trilho cedeu. A estrutura voltou para perto do pé da cama, como se o quarto permitisse voltar desde que o rito tivesse sido cumprido até a porta. Ela fechou a porta do quarto 13 de novo. Desta vez, a folha encostou no batente e trancou. Elias ficou parado, encarando a maçaneta, como se esperasse a resistência voltar. Não voltou. O corredor recuperou os ruídos comuns, bips de outros leitos, passos ao longe, ar-condicionado gemendo. No posto, Carolina e Elias revisaram a planilha de papel. O quarto 13, que antes aparecia sem dados, agora tinha um novo registro escrito à mão, em letra pequena, como se alguém tivesse preenchido durante a ausência deles. Não havia nome de paciente. Havia apenas uma linha: presença confirmada, retorno programado. Na borda da folha, no espaço onde ninguém escreve, alguém tinha deixado um risco fino, como marca de contagem. Um risco só. Carolina guardou a planilha sem comentar, porque o setor inteiro parecia mais sensível a palavras naquela madrugada. E apesar de nada mais se mover, ela sentiu o que o leito 13 tinha realmente feito. Não tentou levar um paciente para fora. Tentou registrar que alguém estava disponível para voltar. Nádia sempre achou que o pior horário do plantão não era o começo nem o fim. Era aquele meio exato da madrugada em que o hospital parece desacelerar e, ao mesmo tempo, ficar mais atento. A luz fica baixa, os corredores ficam longos, os passos ecoam mais. O trabalho vira uma sequência de tarefas que você cumpre para manter o mundo no lugar. Ela estava com Jairo no setor de internação cirúrgica, onde pacientes dormiam sob efeito de analgésico, antibiótico e cansaço. O carrinho de medicação era a coluna vertebral do turno. Gavetas organizadas, etiquetas, seringas, copinhos, bandejas. Nádia conferia tudo com um rigor quase obsessivo, porque erro ali não se perdoa. Por volta das 2h40, a ronda seguia normal. Aplicações em horários certos, checagens silenciosas, anotações rápidas. O corredor tinha cheiro de álcool e tecido limpo. Tudo parecia encaixado na rotina. O primeiro sinal veio como detalhe pequeno, uma etiqueta impressa sozinha. A impressora térmica do posto, que costumava ficar quieta àquela hora, soltou um chiado curto e cuspiu uma etiqueta branca. Nádia pegou e viu que era uma identificação de dose, com horário marcado para 03/03. O paciente identificado não existia na lista do setor. O campo de nome estava preenchido por uma sequência curta, parecendo código antigo. O leito indicado era um número que não constava no mapa. Leito 0. Nádia conferiu o sistema. Nenhum leito 0. Nenhuma prescrição para aquele horário. Mesmo assim, a etiqueta estava ali quente, recém-impressa, como se tivesse sido gerada por ordem válida. Ela descartou a etiqueta, tentando encerrar o assunto com um gesto mais simples. Só que, ao virar para o carrinho, percebeu que uma gaveta tinha se aberto alguns centímetros sozinha. A gaveta dos calmantes de controle rígido, que deveria ficar lacrada e conferida. Nádia fechou com firmeza e checou o lacre. O lacre estava intacto, como se a gaveta tivesse aberto sem romper nada, como se o carrinho conhecesse atalhos internos. Jairo, ao lado, percebeu a mudança de expressão dela e se aproximou, olhando o carrinho como quem olha um animal que acabou de se mexer no canto do olho. Nádia seguiu com a ronda, porque parar era dar espaço, e dar espaço em hospital é permitir que o tempo faça o que quer. Às 3h, o corredor ficou mais frio de repente, como se o ar-condicionado tivesse trocado a configuração sozinho.
Nádia voltou ao posto para buscar uma ampola e viu outra etiqueta impressa no chão, igual à primeira, com o mesmo horário de 03/03, como se o sistema insistisse em registrar aquele minuto como ponto fixo. E então, sem que ninguém empurrasse, o carrinho de medicação começou a se mover. Não rápido, não brusco. Um deslizar suave, como se as rodinhas seguissem uma inclinação que não existia. Nádia colocou a mão na lateral e sentiu a tração puxando para frente. O carrinho queria ir, e a direção era clara. O fim do corredor, onde ficava uma porta de serviço pouco usada, que levava para um trecho antigo do prédio, fechado para a reforma havia anos. O carrinho avançou mais um pouco, e o som das rodinhas no piso não era o som normal de metal e borracha. Era um som mais úmido, como se passasse por uma película fina de água fria. Nádia segurou e tentou travar. O freio parecia não pegar. Jairo se aproximou e ajudou, e os dois sentiram a mesma coisa. O carrinho devolvia uma força calma, constante, como se estivesse sendo puxado por um fio preso do outro lado do corredor. A etiqueta impressa no chão perto do pé de Nádia virou com o vento interno do ar-condicionado e parou revelando, no verso, uma marca que não deveria existir. Um carimbo antigo, desbotado, quase ilegível. O carimbo parecia dizer retorno. O carrinho deu mais um avanço, e a porta de serviço no fim do corredor, que sempre ficava trancada, soltou um clique baixo, como fechadura, aceitando abrir para quem chegou na hora certa. O clique da fechadura não foi alto. Foi um som pequeno e definitivo, como um sim dado por alguém que não precisava levantar a voz. A porta de serviço, que durante meses ficou fechada e esquecida, cedeu uma fração, abrindo uma fresta escura que não deveria existir naquele corredor iluminado. O ar que saiu dali era mais frio e tinha um cheiro diferente do resto do hospital, uma mistura de pano guardado, poeira antiga e um desinfetante ultrapassado, daqueles que deixam um fundo doce e enjoativo na garganta. Nádia segurou o carrinho com as duas mãos, sentindo a tração insistente puxando para frente, como se as rodinhas tivessem encontrado um trilho invisível no piso. Jairo, ao lado, tentou acionar o freio de novo. O freio pegou por meio segundo e soltou sozinho, como se uma mola interna recusasse o travamento. Era humilhante, porque não parecia falha mecânica comum. Parecia obediência a outra força. O relógio no alto do posto marcava 03/03, o minuto que a etiqueta insistia em repetir. E naquele instante, o corredor inteiro pareceu alinhar com esse horário. As luzes não apagaram, mas ficaram com brilho mais fraco, como se alguém tivesse baixado o dimmer do prédio. O ruído do ar-condicionado mudou para um zumbido grave, contínuo, e os bips distantes de monitores ficaram espaçados, como se o setor estivesse respirando mais lento. O carrinho avançou mais um palmo, puxando Nádia junto. Ela poderia soltar e deixar ir, poderia encostar na parede e ver o objeto fugir sozinho como em filme ruim. Só que ali não era filme. E pior, era medicação controlada. Qualquer desvio precisava de registro. Qualquer falha precisava de explicação. E a noite inteira já estava virando uma explicação impossível. Nádia olhou a fresta da porta e percebeu que a escuridão atrás não era apenas falta de luz. Era profundidade. O corredor de serviço deveria ser curto, com portas laterais de depósito. Aquilo parecia um vão maior, como se a porta estivesse abrindo para um trecho que não existia no mapa do hospital. A etiqueta no chão virada deixava visível o carimbo antigo. Retorno. Nádia tentou puxar o carrinho para trás. O esforço foi como puxar uma mala presa em tapete. Ele veio 1 centímetro e parou. A tração para frente continuou. Calma, persistente. Jairo colocou o ombro na lateral e puxou com ela. O carrinho rangeu baixo e recuou mais um pouco, o suficiente para se afastar da fresta por poucos centímetros. A porta respondeu. A fresta abriu mais um pouco, como se irritada. O ar frio saiu mais forte, batendo nos braços de Nádia e deixando o uniforme gelado. E dentro do escuro apareceu um brilho mínimo na altura do chão, como reflexo úmido em piso recém-lavado. O carrinho deu um tranco para frente. Nádia quase perdeu a pegada. As rodinhas avançaram como se alguém tivesse puxado com força curta, e o corpo dela foi obrigado a dar um passo para não cair. Jairo segurou o ombro dela e prendeu o pé no rodapé do carrinho, tentando travar o movimento.
A borracha do sapato escorregou em algo que não deveria estar no piso. Uma película fina de umidade fria, invisível a olho nu, mas perceptível pelo deslize. O cheiro antigo aumentou. Agora havia também um odor metálico, leve como moeda velha guardada em bolso, misturado ao desinfetante ultrapassado. O hospital moderno, com seus produtos limpos e rotinas digitais, parecia ter sido invadido por um fragmento de outro tempo. Nádia, tentando ser racional, puxou o celular e abriu o mapa interno do hospital, aquele aplicativo de manutenção que mostra salas e setores. A porta de serviço aparecia como fechada para a reforma, e o corredor atrás dela constava como bloqueado, com alerta vermelho. Nada deveria estar acessível. Ainda assim, a fechadura tinha aberto sozinha e a pressão do carrinho insistia em atravessar. Jairo, por fim, tomou a decisão que parecia mais segura: fechar a porta. Ele soltou o carrinho por um instante e empurrou a porta com o corpo, tentando encostar no batente e girar o trinco para travar. A porta resistiu como se tivesse peso do lado de dentro. Não era peso de pessoa. Era resistência de coisa que não quer ser fechada. Nádia segurou o carrinho sozinha por alguns segundos, sentindo a tração ficar mais agressiva, como se o objeto percebesse a tentativa de fechar o acesso. As gavetas tremiam. Os copinhos de medicação tilintavam. Uma seringa dentro de uma bandeja rolou de leve e parou apontada para a porta, como agulha de bússola. A porta cedeu mais 1 milímetro, e desse milímetro veio um som baixo, quase imperceptível, vindo do corredor escuro. Não era voz, era um roçar, como papel sendo arrastado em parede. O tipo de som que lembra a etiqueta sendo colada e descolada, repetidas vezes. A impressora térmica do posto lá atrás chiou. Mesmo longe, o som foi nítido, como se estivesse do lado deles. Uma nova etiqueta saiu, e o ruído do papel sendo cortado pareceu ecoar no corredor inteiro. O carrinho respondeu com outro tranco. Nádia segurou com força e sentiu as rodinhas vibrarem no piso, como se o carrinho estivesse tentando encontrar o caminho certo. O freio, que não pegava, acionou sozinho por um instante e soltou de novo. Era como se alguém invisível brincasse com o travamento, testando limites. Jairo desistiu de fechar a porta sozinho e voltou para ajudar Nádia. Os dois juntos puxaram o carrinho para trás com toda a força, recuando passo a passo, rangendo rodas no piso úmido. O carrinho resistia, mas cedia. Cada centímetro conquistado parecia arrancado de uma mão que não aparecia. Quando finalmente conseguiram afastar o carrinho a 2 metros da porta, o corredor pareceu relaxar. O ar frio diminuiu um pouco. A porta, sem ninguém tocar, fechou com lentidão, como se escolhesse fechar e não fosse obrigada. A fechadura fez um último clique e travou. Por alguns segundos tudo pareceu voltar ao normal. O brilho das lâmpadas estabilizou. O zumbido do ar-condicionado voltou ao padrão. O minuto 03.03 passou. Nádia soltou o carrinho e respirou, sentindo o próprio peito doer de tensão. Jairo manteve os olhos na porta como se esperasse o clique de novo. A porta ficou quieta, até que o carrinho parado no meio do corredor moveu uma rodinha sozinho, como se ajustasse posição. A gaveta dos controlados abriu um dedo, sem romper lacre. E de dentro dela, sem mão alguma, deslizou uma ampola. A ampola rolou pela bandeja e parou no limite, como se tivesse sido colocada para ser vista. O rótulo estava intacto, mas o nome do medicamento não era nenhum que Nádia reconhecia. Parecia um código curto impresso em fonte antiga, e abaixo vinha o horário, 0303. No lugar do nome do paciente, havia uma única palavra: presença. O ar no corredor esfriou de novo, e Nádia sentiu a certeza incômoda de que aquilo não era tentativa de roubo nem defeito de equipamento. Era um sistema paralelo, tentando impor uma rotina dentro da rotina, exigindo a administração de algo que não existia em prescrição. Ela pegou a ampola com cuidado e, no instante em que os dedos tocaram o vidro, sentiu uma frieza úmida atravessar a luva, como se a ampola tivesse sido retirada de gelo. O líquido dentro não parecia transparente. Tinha uma leve opacidade, como se carregasse algo suspenso. Jairo aproximou a lanterna e iluminou o rótulo. A palavra presença continuava ali, simples e dura. Ele olhou para Nádia e, sem precisar de gesto grande, os dois decidiram o mesmo: descartar aquilo imediatamente.
Nádia caminhou até o posto e jogou a ampola no descarte de perfuro cortantes, fechando a tampa com força. O plástico fez um som satisfatório, como se trancasse algo. Ela se virou, aliviada. O carrinho, porém, não ficou no lugar. Ele avançou sozinho mais alguns centímetros em direção à porta de serviço, mesmo com o freio acionado, como se o piso tivesse virado esteira. O painel eletrônico do posto, onde aparecem alertas e chamados, piscou com uma notificação que não era de paciente. Era um aviso de sistema em letras simples, como mensagem antiga: retorno programado, preparar dose. O aviso sumiu rápido, mas o frio não sumiu. Nádia sentiu o peso da madrugada cair de novo, como cobertor molhado. O carrinho continuava se movendo aos poucos, e a porta de serviço, lá no fim do corredor, respondeu com um clique baixo, como se sorrisse por dentro. A partir daquele ponto, Nádia e Jairo passaram o resto do plantão empurrando o carrinho para longe da porta, travando rodas, rearrumando gavetas, descartando etiquetas que surgiam, ignorando avisos que piscavam sem origem. O hospital inteiro parecia querer fingir que nada estava acontecendo, enquanto uma rotina antiga tentava se encaixar na rotina nova. Quando o dia clareou e a troca de turno começou, a porta de serviço estava fechada e silenciosa. O carrinho parecia normal. As gavetas estavam travadas. Nenhuma etiqueta nova. Nádia entregou o plantão sem mencionar o ocorrido, porque não havia como explicar sem virar suspeita de erro. Ela apenas anotou o mínimo: instabilidade no sistema, etiqueta impressa sem prescrição, revisar impressora. Ao sair, passou pelo corredor uma última vez e olhou para a porta de serviço no fim. No chão, bem em frente à porta, havia uma etiqueta nova, recém-impressa, branca demais para estar ali desde antes. Nádia se aproximou e viu que não era a etiqueta de dose. Era a etiqueta de identificação de paciente. Sem nome, sem leito. Apenas um carimbo antigo, desbotado, no centro. Retorno. E no canto inferior, como se alguém marcasse contagem em papel, havia 2 riscos finos paralelos. Um registro de que naquela madrugada a presença não foi administrada, mas foi anotada.